Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso estudo Entendendo a Obsessão. Hoje vamos falar do monoideísmo agudo. A gente estava estudando nos outros podcasts, nos últimos podcasts, falando sobre isso aí, o monoideísmo. Então hoje é o monoideísmo agudo, que é quando você tem a ideia fixa em alguma coisa. Esse aqui é o processo mais complicado, que é o agudo, né? De todas as tragédias ligadas à obsessão, nenhuma atrai mais tristeza do que a relacionada com que se pode designar como monoideísmo agudo, a refletir um estado tão avançado de fixação mental que chega a provocar modificações morfológicas e fisiológicas do próprio perispírito, de tal ordem que podem também afetar temporariamente o próprio ritmo evolutivo do espírito em perturbação. Nós temos que entender que o perispírito ele é muito flexível, sabe? Ele é plástico. Então o corpo físico ele é tenso, você tem um esqueleto, você tem ossos, você tem músculos, e isso não muda muito, você tem a sua presença, a não ser uma doença muito degenerativa, né, que vai modificando a estrutura óssea e muscular do corpo. Fora isso, você tem um corpo, né, que não vai sofrer alterações aí, de natureza da sua forma, natureza morfológica. Mas o perispírito não é assim. Ele é todo plástico. Então uma pressão muito grande exercida sobre ele pode alterar o perispírito. Tanto assim que André Luiz comenta sobre entidades lá do mundo espiritual que ele chegava a perguntar, isso é humano? Tamanha deformidade que a pessoa criou, né, no perispírito. Ele pode se passar por um animal, por uma coisa monstruosa, um estilo aí que nem se conhece, né? Com orelhas enormes, com olhos bugalhados. Então, o perispírito ele é moldável e ele está muito ligado à mente. Então, o espírito, quando ele tem esse poder, a personalidade, quando tem esse poder sobre a mente cria aquilo que a personalidade quer. Então, ela cria essas disfunções, né? E isso é muito complicado. Isso se chama o quê? Monoideísmo agudo. A pessoa fica naquela ideia única de prejudicar alguém. Então ele fica aquela figura estranha, né? Que muitas vezes os encarnados até veem. Eu conheço uma pessoa que numa reunião mediúnica, ele viu uma serpente andando na mesa, assim, sabe? E na verdade era um espírito. O espírito humano, né? Que ele se fez de serpente ali. Você vê o perigo que é isso. Como que nós temos que ter conhecimento dessas coisas? Porque quando você ouve falar dessas coisas meio estranhas, né? Casas mal assombradas, essas ideias que são passadas aí de geração em geração, nada mais é do que um estudo científico que precisa ser feito dessas modificações do perispírito. Então eu preciso saber o que é perispírito, eu preciso saber como é que ele age, como é que ele interage, como é que eu interajo com ele, eu e ele no ambiente, nas nossos desejos, né, nas nossas aquisições. Então isso tudo é estudado com calma, sem nenhum alarde. Agora precisa ser estudado, né? Bom, entre os efeitos do monoideísmo agudo, arrola a literatura espírita, em caso de contração perispirítica, seguida de alterações funcionais dos centros vitais e de consequências imprevisíveis pelas graves limitações que impõem. Então, André Luiz está falando nesse assunto aqui no livro Libertação, que é um livro da sua série, né, série André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Então, ele vai dizer o seguinte, André Luiz vai dizer que ele menciona casos em que o monoideísmo agudo pode provocar tais efeitos morfológicos no perispírito que as entidades chegam a assemelhar-se a ovoides. Eu estava falando sobre isso. Você muda a função, a forma do perispírito. Então fica um ovoide, fica parecendo um ovo. E ali dentro, aquilo na verdade é um ser humano. E eles implantam esses ovoides nos espíritos superiores, em termos, né, de maldade, eles implantam isso nos encarnados ou nos próprios desencarnados,
para atormentar a pessoa. É uma frequência terrivelmente baixa, implantada no perispírito de um encarnado, e ele passa a sofrer terrivelmente esse processo. Quando se fala em reunião mediúnica no centro espírita, a gente tem que agradecer muito a Deus por isso, porque ajuda tanto o desencarnado quanto o encarnado. Só que o encarnado, ele tem que ter noção disso. Não adianta ele ficar deitado em casa pedindo para botar o nome dele no centro espírita, não. Ou então indo para o barzinho pedindo para colocar. Eu não levo nome de ninguém para o centro espírita, a não ser que eles estejam acamados e que não tenha telefone, porque centros espíritas hoje tem telefone, você liga para lá e pede, né? Ou então, sei lá, manda uma mensagem no WhatsApp, uma coisa assim. Tem pessoas que se acomodam, né? E fica pedindo os outros para pedir por ele. Não, você tem que saber qual é o processo. Teve uma reunião mediúnica, você foi atendido, tem que ter um relatório daquilo que foi atendido para mostrar para a pessoa que foi atendida. Olha, aconteceu isso, você precisa tomar essas providências para evitar que te aconteça o pior, como Jesus disse. Evite que te aconteça o pior. A gente não segue Jesus, a gente segue a nossa cabeça, né? E nós estamos longe do Cristo, muito longe do Cristo, que é Jesus. Nós somos ainda pequenos cristos, brigões, né? Fanfarrões, cheio de coisas. E Jesus é puro, límpido, seu pensamento é translúcido, reflete a vontade de Deus. Então, André vai dizer o seguinte, olha, eles dormitam em estranhos pesadelos, caracterizando-se como verdadeiros fetos ou amebas mentais, mobilizáveis, contudo, por entidades perversas e rebeldes. Isso está no mundo espiritual. Está lá. E está aqui também, né? Desencarnados. Então o espírito ele chega numa tal disfunção, né? Que ele pode ser tratado como esses ovoides, né? Como amebas, enfim. É sério, gente. Muito sério. E isso acontece, sabe por quê? Porque nós trazemos no nosso DNA a filogênese, ou seja, de alguma forma o espírito passou por esses reinos no passado. Então isso está gravado na fita filogenética dele. Então o que os espíritos obsessores fazem? Eles trabalham as informações da fita filogenética e induzem a pessoa a acreditar que ele é aquilo. Você é uma galinha. E a gente está, isso na fita filogenética do espírito, tem essa passagem naquele momento ali. E assim vai. Então são estudos que precisamos saber, porque antigamente nessas escolas fechadas, nessas escolas secretas, estudavam-se isso. Mas era dado só para pessoas que tivessem uma iniciação, ou seja, que tivessem pronto para entender isso. Hoje está aberto para todos nós. Nós estamos estudando isso de forma aberta, o que antes era muito fechado, muito secreto. Então, meu irmão, minha irmã, está na hora, né? Eu conversei uma vez com uma pessoa que hoje é um adulto, né? Então ele estava me contando das lembranças dele de participar de uma escola secreta. Aí ele estava me contando, o que eu me lembro é assim, era uma sala que ela era feita de pedra e alguns tijolos. Era muito pesado o ambiente, sabe? Muito pesado. Você entrava assim, era tudo asfixiante, porque não tinha janela, não podia ter janela. Tinha lá umas aberturas lá no teto para entrar ar, mas não era janela, que nem uma sala de aula hoje, né? E ali a gente sentava em bancos muito duros, e tinha lá os mestres, né? Mas a gente tinha tanta felicidade de estar ali que a gente chorava de emoção, de estar sentado naquele banco. Ele falou para mim, ele falou assim, eu lembro que eu era um menino, né? E eu ficava meio que dançando no banco, de alegria de estar ali assistindo aquela aula do mestre. E hoje, será que é assim? Quer dizer, ele era jovem, né? Menino novo ainda, e ele já sentia a importância, o peso daquele momento que ele estava aprendendo. Então ele fala assim, eu vejo até hoje, eu choro até hoje quando eu lembro disso. A alegria que ele sentia de estar aprendendo. E a gente hoje tem tudo aí nas nossas mãos, tudo aberto, né? E a gente não se interessa. Você vai num centro espírita, por exemplo, que você vê lá a biblioteca, né, lotada de livros, né, que você, poxa, pode fazer uso daquilo. E aqueles estudos
te levam a outros livros também, porque você começa a pesquisar. E daqui a pouquinho você está com a sua biblioteca particular, você tem livro espírita, livro de antropologia, de sociologia. Sociologia eu não digo porque ela está muito nova, essa ciência é muito complicada ainda. Ela está muito mesclada de coisas boas e más, né? Está muito estranha. Mas psicologia, antropologia, né? Paleontologia, você tem tudo isso, caramba. Sabe? E a gente não está nem aí, né? Eu estava estudando um dia desse, na evolução da espécie, né? Não da árvore, a evolução mesmo da espécie. Então nós tínhamos o focinho, né? Aí eu estava vendo o focinho do cachorro, né? Cachorro amado por muita gente. Para aquele bichinho chegar a um símio, um antropóide, que é um gorila, né? Um chimpanzé, assim, ele vai levar no mínimo, uns 60 mil a 70 mil anos. Mas já é tão engraçadinho como o cachorro de focinho, né? Então, para a gente ter essa face bonitinha que nós temos hoje, a gente levou mais de 70 mil anos para que o crânio, né, ele fosse adaptando com a potência do espírito, agindo no perispírito para criar uma nova forma física. Isso é maravilhoso estudar isso. Né? Bom, então vai dizer que tal fenômeno nem sempre envolve a ação hipnótica exterior ou guarda em si relação com o processo obsessivo, né? Embora seja de inteligências perversas. Assim, esse estado agudo de cristalização mental pode ser o resultado de uma gradativa e profunda imersão do espírito em si mesmo, que, fechando-se em suas culpas, acaba isolando-se completamente do mundo exterior. Por isso que não temos que ter culpa. Você errou, errei. Ok, como é que eu corrijo isso? Eu tenho que fazer muita coisa, então vamos fazer um progresso, vamos fazer um programa. Vamos pedir a espiritualidade, vamos pedir a Jesus que nos ajude a fazer um programa de extinção da culpa. Porque eu não sou o único que errou. Muita gente também erra. E também não tem que ficar me sentindo culpado, né? Eternamente culpado. Essa ocorrência, porém, não se constata somente entre os espíritos de consciência ensombrada pela delinquência. Informa André Luiz, né? No livro Evolução em Dois Mundos, o seguinte, que se trata de fato comum também entre os espíritos primitivos, que ao desencarnarem perturbados e atemorizados, passam a nutrir com tal intensidade o desejo de retorno ao corpo físico, que por monodeísmo auto-hipnotizante passam também a sofrer a retração morfológica e fisiológica do organismo psicossômico, processo que só é reversível por meio da reencarnação. Então, espíritos primitivos, né? Eles desencarnam, mas eles precisam da matéria, eles vieram da matéria até ali. Eles não conseguem viver ainda fora da matéria há muito tempo. Então o perispírito deles começa a ficar com alterações. Aí tem que ter a reencarnação rápida para eles começarem, né, gradativamente se libertando da matéria. Por isso que nós estudamos no Espiritismo que nós temos que nos libertar da matéria, para a gente poder viver com plenitude fora da matéria densa. Nós vamos ter matéria, a matéria sutil do perispírito, mas a matéria densa do corpo físico, essa densidade física, tem que ser superada pelo espírito. Né? Então, a pessoa mais bonita, mais elegante, mais isso, mais aquilo, ela habita um corpo animal ainda. Então ela tem que começar a pensar, não, eu tenho que melhorar, tenho que, né, produzir, progredir, prosseguir. Então eu tenho que sair da matéria densa. Eu preciso não ter mais necessidade, como os primitivos aqui, da matéria densa, para que quando eu chego no mundo espiritual, eu não sinta essa pressão da necessidade da matéria densa. Então, nos casos de obsessão propriamente, o monodeísmo já é o produto da ação mental danosa de obsessores desencarnados sobre as almas, que por sintonia, como visto, submetem-se ao seu domínio. Então André Luiz vai dizer o seguinte, inteligências infelizes, treinadas na ciência da reflexão, conseguem formar telas aflitivas em circuitos mentais fechados e obsessivos sobre as mentes que magneticamente jugulam. Está aqui, livro Evolução em Dois Mundos, né? Que André Luiz fala isso.
Ou seja, a informação está aí, né, minha gente? Basta a gente querer saber. Basta a gente querer entender. Então, cuidado com o que você pensa, com o que você aceita, com o que você propõe, né? Com a sua postura ética e moral na vida. Muito obrigado. Até o nosso próximo estudo. Fiquem com Deus.